Boa noite a todos. Hoje nós vivemos uma satisfação diferente. A questão de 1 ano atrás, nós fomos acometidos de uma enfermidade que nos afastou um pouco da lida profissional e também das possibilidades de contato com vocês, como essa que nós retomamos na noite de hoje. Nós somos vítima de um AVC, que graças a Deus hoje estamos aí em condições de voltar a trabalhar, ainda com algumas limitações de raciocínio, mas em condições pelo menos de aqui estar, né? A questão de um mês atrás, numa reunião profissional que nós estávamos com o Valentim, ele nos cobrava a possibilidade de voltar. E para nós sempre foi um motivo especial estar nesta casa, que apesar de não sermos natural de Franca, desde que para cá viemos, foi uma das casas que nos deu abertura para que pudéssemos trabalhar. Desde quando era naquela casinha humilde ali do lado do DR, né? Antes de vir para essa casa nova. E para nós realmente é um motivo de muita satisfação estar aqui de novo. E nessa reunião, há um mês atrás, nós comentávamos com o Valentim que nesse nosso processo de recuperação, o que estava sendo mais difícil para nós era o exercício da paciência, que é o tema da noite, né? Coincidentemente, ele foi abrindo o Evangelho e falou assim: vou marcar uma palestra para você no dia 8 de outubro. Falei, tá, até lá eu acho que já estou em condições. Foi por coincidência, o tema é paciência, porque ele já estava na página do dia 8, com a data marcada para a palestra de hoje. E realmente, de tudo que nós vivemos no transcorrer deste ano, o que tem sido mais difícil para nós é realmente o exercício da paciência. E temos certeza que o Valentim estaria posteriormente nos assistindo hoje, tentando exercitar a sua paciência também no acidente que sofreu, né, que está lá de repouso, tendo a necessidade de ficar lá prostrado, que não é fácil. Para quem está acostumado a uma vida agitada, corrida, não é fácil ficar parado, não. Mas antes de nós entrarmos especificamente no assunto da paciência, nós faríamos algumas considerações às nossas questões existenciais. A reunião das trevas é um texto que a gente separou para hoje. O chefe dos espíritos das trevas convocou uma convenção mundial dos obsessores. Em seu discurso de abertura, ele disse: nós não podemos impedir os cristãos de irem aos seus templos religiosos. Não devemos impedi-los de ler os seus livros e de conhecerem a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com espíritos elevados e com Jesus. E uma vez que eles ganham essa conexão com os espíritos elevados, o nosso poder sobre eles estará quebrado. Então, vamos deixá-los ir aos seus centros espíritas, às suas igrejas, vamos deixá-los com os almoços e jantares que neles organizam, mas vamos roubar-lhes o tempo. Analisem bem esse raciocínio. Vamos roubar-lhes o tempo que têm, de maneira que não sobre tempo para desenvolver um relacionamento elevado com a espiritualidade. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o obsessor-chefe: distraia-os a ponto de que não consigam aproximar-se de Jesus e dos espíritos superiores. Mas como vamos fazer isso? Gritaram os seus asseclas. Aí ele responde: mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida. Inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tentem-nos a gastarem, tomarem emprestado e tomarem emprestado sempre que puderem. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia.
a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vidas fúteis e vazias. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com seus filhos. À medida que suas famílias forem se fragmentando, muito em breve seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz para se refugiarem nas pressões do dia a dia. Estimulem as suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que orienta os seus espíritos. Encham as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas e jornais. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo-os prestar atenção em cartazes chamativos. Inundem as suas caixas de correios com papéis totalmente inúteis, catálogos de lojas que oferecem vendas pelo correio, loterias, bolos de apostas, ofertas de produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV, para que os maridos acreditem que a beleza externa é o que é importante, e eles se tornarão mal satisfeitos com suas próprias esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para amarem os seus maridos. Se elas não dão aos seus maridos o amor que eles necessitam, eles então começarão a procurá-lo em outro lugar, e isso, sem dúvida, fragmentará suas famílias mais rapidamente. Dê-lhes Papai Noel para que se esqueçam da necessidade de ensinarem aos seus filhos o significado real de Natal. Dê-lhes o coelho da Páscoa para que eles não falem sobre a ressurreição de Jesus e a sua mensagem sobre o pecado e a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para que ao voltarem dali estejam exaustos. Mantenha-os de tal modo ocupados que nem pensem em andar ou ficar na natureza para refletirem a criação de Deus. Ao invés disso, mande-os para parques de diversão, acontecimentos esportivos, peças de teatros banais, apresentações artísticas mundanas e a TV entorpecedora. Mantenha-os ocupados sempre. E quando se reunirem para um encontro ou para uma reunião espiritual, envolva-os com mexericos e conversas sem importância, principalmente fofocas, para que ao saírem o façam com as consciências comprometidas. Encham as suas vidas de todos com tantas causas supostamente importantes a serem defendidas, que não tenham nenhum tempo para buscarem a espiritualidade e buscarem Jesus. Muito em breve, eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para os seus problemas e causas que defendem, sacrificando sua saúde e suas famílias pelo bem da causa. Isso vai funcionar? Perguntaram. Vai funcionar sim, respondeu o chefe. Os espíritos trevosos ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e pouco tempo para suas famílias. Não tendo nenhum tempo para contar aos outros a sublimidade e o poder do Evangelho de Jesus para transformar suas vidas. Creio que a pergunta nesse instante é: teve o obsessor-chefe sucesso nas suas maquinações? O que vocês acham? Será que ele teve sucesso em tudo aquilo que ele articulou? Em continuidade a este raciocínio da reunião das trevas, nós vamos recontar uma historiazinha que nós já tivemos oportunidade de trazer aqui. É a história que fala do balde da vida. É justamente quando o nosso dia parece não ter tempo suficiente para fazer tudo aquilo que nós programamos. Quando parece que existem coisas demais na vida para nós cuidarmos. Quando as 24 horas de um dia não são suficientes. Aí nós vamos lembrar dessa historiazinha do balde de maionese e das 2 xícaras de café. Um professor entrou na sua aula de filosofia
com uma série de objetos e colocou-os à frente dos seus alunos. Sem dizer uma palavra sequer, ele pegou o enorme balde de maionese vazio e passou a enchê-lo com bolas de golfe. Quando ele terminou, ele perguntou aos alunos: o balde está cheio? Os alunos sorriram e responderam, e concordavam que o balde estava cheio. Ele então pegou uma caixinha de cascalho, que ali ele trouxe também, pegou o cascalho e começou a jogar em cima das bolas de golfe. E foi mexendo com as bolas de golfe, e o que aconteceu? O cascalho foi entremeando as bolas de golfe, ocupando ali os espaços vazios deixados pelas bolas de golfe. Aí ele volta a perguntar, depois de ter jogado toda a caixinha de cascalho: e agora, o balde está cheio? Os alunos riram e responderam: sim, o balde está cheio. Aí ele pegou uma caixinha de areia. Ele pegou aquela caixinha de areia e começou a jogar dentro do balde de maionese, fazendo a mesma coisa. Foi mexendo com o balde e a caixinha foi ali sumindo. Por quê? Porque ainda existiam espaços vazios entre as bolinhas de cascalho e a areia foi tomando esses espaços. Aí acabou a caixinha e agora, o balde está cheio? Os alunos concordaram. Sim, o balde está cheio. Ele pegou 2 xicrinhas de café e jogou dentro do balde e ainda couberam as 2 xícaras de café. Os alunos acharam aquilo interessante, todos sorriram. Agora o balde está cheio. Então vamos fazer o seguinte: enquanto vocês analisam isso que aconteceu aqui, imaginem que esse balde representa a sua vida. O balde de maionese é a nossa vida. As bolas de golfe são as coisas realmente importantes para nós. Vejam bem, a nossa religião, a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde e os nossos amigos. Coisas que preenchem a nossa vida, mesmo que todo o resto se perdesse. O cascalho representa outras coisas que também têm valor, que é o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso carro, que também são necessários. E a areia? A areia é o resto. São as coisas pequenas. Mas vamos inverter a colocação no balde. Se nós colocarmos no balde primeiro a areia, para depois colocar o cascalho, as bolas de golfe não vão caber no balde, concordam? O balde vai lotar e as coisas importantes não vão ser resolvidas, não é? Esse é o raciocínio que o professor queria deixar. Se nós ocuparmos a nossa existência com as coisas pequenas primeiro, nós não vamos ter tempo suficiente para resolver os problemas maiores. Consequentemente, o dia pode ter 48 horas que nós não vamos dar conta. Aí a lição é a seguinte: dê atenção às coisas que são críticas para a sua felicidade. Brinque com seus filhos, tome o tempo de fazer um check-up médico, leve a sua parceira ou parceiro para um jantar. Sempre haverá tempo para arrumar a casa e ainda consertar as coisas quebradas. Cuide primeiro das bolas de golfe, as coisas que realmente importam. Defina as suas prioridades. O resto é areia. Aí uma aluna lá no fim da aula, da sala, levantou a mão: professor, e o café? O que representa o café nessa historinha? Falei: foi bom que você perguntasse, foi bom você ter lembrado. Por mais atribulado que seja a sua existência, sempre precisa existir um tempinho para você tomar 2 xicrinhas de café com um amigo. Aí encerrou a aula de filosofia e nós a historinha do balde de maionese. Mas nós fizemos questão de colocar essas 2 situações em foco para que nós entendêssemos um pouco sobre a questão da paciência. Existe na nossa existência uma situação criada por nós que faz com que toda essa engrenagem funcione. Os nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos familiares, e o que é mais difícil nessa vida, que nós já comentamos aqui numa oportunidade, é a convivência. Viver é fácil. A planta vive, o animal vive, mas a convivência é a coisa mais difícil nesse mundo.
se é aprender a conviver com o próximo ou conviver com os nossos próprios problemas, né? É a coisa mais difícil do mundo. Então, o que significa a evolução do espírito? Aprender a conviver, aprender a administrar o seu tempo e aprender a ter a paciência necessária para poder resolver os seus problemas. Nesse 1 ano de recuperação que nós estamos passando aí depois de vitimados do AVC, nós temos entendido um pouco mais a respeito disso, e principalmente sobre a questão do balde de maionese. Se nós não aprendermos a focar melhor aquilo que realmente nos importa, nós não teremos tempo de vencer a nossa existência cumprindo todas as nossas obrigações. É bom que se diga, vamos abrir um parênteses aqui, que todos nós viemos com uma determinada tarefa a cumprir. Um dia lá na espiritualidade, programando essa nossa existência, nós entramos num departamento lá que se chama Departamento de Planejamento Existencial. Acompanhados pelo nosso anjo guardião, o meu Zezinho está aqui. Acompanhados do nosso anjo guardião, nós frequentamos esse departamento lá na espiritualidade e planejamos a nossa existência. Naquela oportunidade, nós tínhamos em mãos a nossa ficha de débito e crédito. Ali estava elencado as nossas aptidões e as nossas deficiências. Fazendo essa mistureba toda, nós planejamos essa existência que nós estamos vivendo hoje. Principalmente sabendo que nós estaríamos reencarnando num planeta que estava vencendo um momento de transição, está vivendo um momento de transição. O ano de 2015 é um divisor de águas para todos nós. Nós estamos aí num divisor de águas. Se voltarmos, nós vamos pisar lá no mundo de expiação e prova, lá no seu início. Se nós conseguirmos dar prosseguimento a essa carreira evolutiva, dentro em breve nós estaremos tendo a oportunidade de estar vivendo num mundo regenerador, onde a felicidade começará a realmente ser vivida na sua real intensidade, né? Então, a paciência é um dos exercícios que nós precisamos ter para poder focar e dar condição de que cumpramos cada um a nossa tarefa perante essa carreira existencial. Então, é necessário que nós foquemos, é necessário que nós, aos poucos, vamos entendendo o verdadeiro valor das bolas de golfe na nossa vida, que é a nossa crença, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Essa situação realmente importa para a nossa existência. As outras coisas estão no segundo escalão. Se não couber dentro do balde de maionese, tudo bem, nós vamos continuar vivendo mesmo assim. Mas é importante para cada um de nós o foco. Agora, para que se foque, é necessário que tenha determinação, equilíbrio, e quando a gente não tem essa determinação, o equilíbrio necessário para ter essa vivência, aí é acometido um AVC, né, para poder tomar uma chapuletada para tirar o pé do acelerador, né, que foi o que aconteceu comigo. Nós já estávamos sendo avisados pelos nossos companheiros médicos e pela própria espiritualidade. Ó, cuidado que o motor funde. Infelizmente nós não ouvimos. Nós continuamos na mesma toada. Aí veio o AVC e derrubou, né? Aí não tem jeito, não tem outra forma a não ser exercitar a paciência para tentar recuperar. E isso é a coisa mais difícil do mundo. Você tirar o pé do acelerador, reduzir a sua carga de trabalho, reduzir a sua possibilidade de exercitar o seu profissionalismo, a sua vivência religiosa, familiar e tudo mais, para poder enquadrar num outro sistema de vida. Olha, o exemplo não foi bom. Eu digo de antemão para vocês, não queiram passar por essa experiência não. O exemplo não foi bom não. Não gostei nada de ter vivido isso não. Apesar de já estar sendo avisado. Mas, tudo na vida é experiência, né? Está servindo. Está servindo que agora nós estamos tentando exercitar a paciência, tentando aí voltar a trabalhar de novo. Nossa carreira profissional, nós somos cobrados demais a usar o nosso raciocínio, coisa que a gente não tem 100% mais hoje, mas tem que ter paciência para recuperar. Como diz o meu médico, você tem uma parte do seu cérebro lesada, você não vai recuperar isso nunca mais, já está lesado.
Então aprenda a administrar as suas limitações. Isso faz parte desse foco. Nós precisamos focar. E dentro desse foco está o exercício da paciência, que é o que a gente precisa exercitar constantemente. Então é muito importante que nós usemos as nossas experiências como aprendizado, para que dentro desse raciocínio nós consigamos ir administrando bem as nossas aptidões e ele eliminando aos poucos as nossas más tendências. Nós acostumamos dizer que quando nós viemos para essa encarnação, nós trouxemos 2 malas, desse tamanho assim, ó. Uma não muito cheia, facinha de utilizar, que ela tem rodinha e tem alça, que é a mala das nossas aptidões. E uma outra que não tem alça e nem rodinha, que é a mala das nossas más tendências. Essa vem pesada, porque ainda nós estamos vivendo nesse estágio evolutivo de expiação e prova, né? Nós ainda temos muito mais débito na nossa ficha do que crédito. Os créditos são as nossas aptidões. A carreira espiritual significa saber utilizar das nossas aptidões para ir controlando as nossas más tendências e ir eliminando-as aos poucos. Isso significa a evolução do espírito. E é para isso que nós estamos aqui. Para isso que nós estamos encarnados, para isso que nós estamos numa casa espírita tentando aprender um pouco mais das lições do Evangelho. E o exercício da paciência é uma das aptidões que nós precisamos trabalhar em nós. Então, que o nosso exemplo de vida, de enfermidade, sirva para todos, para que nós possamos entender que o nosso organismo possui limitações e que nós precisamos aprender a lidar com as nossas limitações e usar bem as nossas aptidões, porque se nós não soubermos usar bem as aptidões, nós não vamos conseguir trabalhar bem o enchimento do nosso balde de maionese, certo? Então que esse exemplo dessa história fique guardado para nós. O dia que a gente estiver achando que as 24 horas do dia não são mais suficientes para a gente fazer tudo que tinha programado, vamos lembrar da historinha do balde de maionese, tá bom, gente? Ela é bastante útil. E nós temos realmente que aprender. Nós estamos aqui para aprender. E a gente sempre falou disso, né? Principalmente quando a gente prepara alguma coisa para vir aqui, subentende-se que o primeiro a colocar em prática aquilo que a gente está estudando somos nós mesmos, né? E a gente sempre falou isso. Precisamos exercitar a paciência, precisamos aprender a focar as coisas realmente que importam na nossa existência. E hoje a gente vê o tanto que isso é difícil. Apesar de falarmos isso constantemente, estarmos tentando estudar isso constantemente na literatura espírita, né? Mas que fique aí o exemplo, que fique aí os ensinamentos, tanto da questão da reunião dos obsessores lá nas trevas, tentando nos tirar do foco. Isso realmente acontece? Os obsessores estão tendo sucesso? Sim, eles estão tendo sucesso, sim. Que consegue às vezes nos tirar do foco e desviar a nossa atenção para as coisas insignificantes da vida. Aí nós vamos colocar no nosso balde primeiro a areia, que são as coisas insignificantes. Depois não vai caber as bolas de golfe, porque a areia já encheu parte do balde, né? Aí nós vamos tentar colocar o cascalho e as bolas de golfe, e sempre vai ficar alguma coisa de fora. Aí realmente o nosso dia não vai ser suficiente para cumprir tudo isso. E que fique aqui então esse ensinamento para que a gente possa exercitar um pouco mais toda essa questão da paciência tão necessária para todos nós. E nos resta agradecer a possibilidade de continuar ainda vivo, né, encarnado, diremos assim, e continuar em condição de trabalhar na nossa carreira espírita, né? Temos aqui um agradecimento de Michel Quast. É maravilhoso, Senhor, ter os braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que fala quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. Amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e às vezes morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm consolo de uma criança. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir, mas tanto, tanto para agradecer. Obrigado, Senhor, e que Jesus nos ilumine hoje e sempre.